e vou deixando de confiar em Deus. E assim, Deus dá provas para mim. Ó, essa resposta de oração dos meus tios, do meu tio e do meu primo, foi Deus mostrando claramente que Ele é poderoso, que Ele está envolvido comigo até o pescoço, com a gente. Meu tio estava morto, meu primo estava morto, mais do que morto. Estava para lá do que para cá. E a gente orou e Deus restaurou a vida deles. Então, meu primo está comendo, está sentado lá. Meu tio já está em casa. Mesmo assim, ainda eu sou obstinado. Falar, apesar, então, sabe, é por isso que eu acho que por isso que eu chorei muito de madrugada com o Senhor. O Senhor ainda me quer, me aceita. Tem uma música do Ministério Zoe que fala é, Oração do Publicano. Depois vocês escutam. Que fala, Senhor, Bom será que o Senhor dia, pode ainda me amar? Bom dia, Ney. Oi. Bom dia. pessoal. Que bom já, como o JC falava, né? Que bom só nos encontrar de joelhos. É, E como nós temos isso esse dia, né? Quanto mais andamos com Ele, mais podemos nos parecer com Ele, né? Tremendo isso. E a nossa vida é legal. assim, não vou dizer, nossa vida é de andanças. Só É, depende, né, de nós crer que Ele está do nosso lado. É como os dois lá no caminho de Emaús, né? Muitas vezes a gente está assim, mas o partir do pão, né, independentemente da nossa atenção ou não, ele acontece, né? E os olhos se abrem, e aí a fé se expande, enfim. Né? É por isso que nós estamos aqui todo dia. é, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Esse sol maravilhoso, por mais um dia lindo. Te agradecemos pelas mangas ali que o Ranes nos mostrou. Isso é sinal do teu cuidado conosco, Pai. De que o Senhor continua, ó Deus, sendo Deus como tu és. E nunca se esquece das tuas promessas, Senhor. Sempre suprindo a nossa mesa, suprindo, ó Deus, a nossa despensa no necessário. E no caso ali do Rani, até nos transbordar, ó Deus. Ele compartilha com outros. E assim é conosco também, Pai. E essa consciência de que o pão que sobra na nossa mesa, Pai, é de outro. Que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente compartilhar esse pão. Ó Deus, e é no partir do pão, Pai, que nós vemos e reconhecemos o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, coração do Valdir, agora, Pai, nós intercedemos para que ele esteja agora, Pai, no teu altar, totalmente nas tuas mãos, como sempre, Senhor. É o Senhor quem o carrega no colo, Pai. Ainda que ele pense que é ele que está andando, caminhando, mas é o Senhor que o sustenta, assim como cada um de nós. Por isso, nesse dia, Pai, nós queremos te dar toda a honra, glória, louvor. Não há nenhum outro, Pai, que ocupe nosso lugar e a nossa mente agora, Pai. E no resto deste dia, o que deseja a nossa alma. Senhor, só o Senhor. Só a tua voz queremos ouvir, ó Pai. Nós não queremos dar lado, ó Pai, aos ruídos deste mundo, mas saber que o Senhor, ó Pai, se propôs a caminhar conosco e a nos encorajar, ó Pai, a todo instante. E é por isso que aqui estamos, Pai, porque o teu Espírito nos trouxe a essa oficina abençoada, a a essa enfermaria, ó Pai, no fronte da batalha contra o nosso ego. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda e continua, Pai. Continua operando nos nossos corações. O melhor cirurgião, ó Deus, o melhor bisturi está em tuas mãos, Senhor, e nós nos rendemos a ti. Nos anestesia, sim, Senhor. Nos coloca para dormir, ó Pai, com relação ao que fazemos ou deixamos de fazer, para que a tua operação, ó Pai, seja completa em nós, através da tua palavra ministrada, Senhor, no testemunho, ó Deus, deste livro que estamos lendo e na palavra de cada um que o Senhor trará ao coração. Não deixe com que, ó Pai, venhamos devagar, ó Pai, nos nossos pensamentos, no nosso intelecto,
mas que seja um rasgar de coração e um ouvir a Ti e um testemunhar de Ti, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor. E, ó Pai, te pedimos que em cada sala, Senhor, em cada momento, o Senhor seja glorificado agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos. Vamos para as salinhas, derrama o coração, né? Faça o seu out ali, né? E, enfim, que o Espírito de Deus continue nos conduzindo.
Bom dia, Ney. Bom dia, Tsen. Tudo Bem, bem? Pode orar aqui mesmo, Tsen. O pessoal já está tá bom. voltando. Orar, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, na nossa vida, por mais uma boa noite de sono. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade e porque nós podemos te chamar de Pai. Abençoa esse dia, afasta-nos do mal, possamos realmente, Pai, cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Perdoa os nossos pecados, tira o pecado da nossa vida, Pai, para que possamos ser santificados através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Abençoa a vida dos meus irmãos aqui do Ravruta, que o Senhor tenha, Pai, misericórdia, esteja com cada um de nós, nas atividades, reuniões, trabalhos, Pai, encontros, que sejamos realmente, Pai, sacerdotes reais, trazendo tua vontade aqui para a terra, Pai. E é por isso que nós oramos, te agradecemos por esse dia, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Washington. Bom dia, Ney. Washington? Bom dia. Paz, meus Amém. irmãos. Pode ir. Tem 30 segundos aí. Um minuto. Pode fazer a oração, Washington. Nós estamos aqui na Amém. sala geral. O pessoal, a hora que terminar, ele volta para cá. Dá para você terminar a oração sem problema, tá? Amém. Amém. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nesse dia quero primeiramente te agradecer por esse dia maravilhoso, mais um dia, por ter nos dado fôlego de vida, Pai. Por termos acordado, Pai. A palavra diz que tudo que é fôlego louva ao Senhor, Pai. Nós estamos nessa manhã, Pai, louvando ao Senhor, glorificando o seu nome, Senhor. Que o Senhor venha manifestar a tua presença no nosso meio, venha nos instruir. O Senhor nos ajuda todos os dias, ó Pai. Obrigado por mais essa oportunidade. Estamos aqui no grupo, junto com os meus irmãos. O Senhor abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Que hoje seja um dia maravilhoso para cada um deles, ó Pai. Que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez com a sua santa palavra, Senhor. O maná que vem do céu, o maná que somente o Senhor pode nos dar, ó Pai. Que hoje seja um dia maravilhoso, Pai. A sua presença venha manifestar sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Que nós venhamos ser instruídos pelo Senhor, ó Pai. Repreende, Senhor, também todo espírito de enfermidade sobre a vida de qualquer um dos irmãos. Que sejamos, Senhor, um povo que ora, que busca a Tua presença, Deus. Que o Senhor venha achar graça, Senhor, sobre a nossa vida. Que venhamos andar segundo a Sua palavra, que venhamos ser cada dia mais, sermos parecidos com o Senhor, ó Deus. Nós queremos, Senhor, a tua presença do nosso lado, a sua aprovação, que hoje o Senhor venha manifestar, Pai, a tua presença e abençoar a vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Abençoa os empresários, abençoa os irmãos que vão sair para trabalhar, cuida deles, ó Pai, no caminho, guarda a vida de cada um dos irmãos, abençoa também os irmãos, Lindo Carlos, estão lá precisando de chuva, Senhor. O Senhor visita aquele povo, ó Pai, com chuva, chuva abundante, ó Pai, para abençoar aquela terra, Deus. Nós oramos, ó Pai, um pelos outros, ó Deus. Sua palavra diz onde está dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente, Deus. Eu creio que nessa manhã já se faz presente no nosso meio, ó Pai. Manifesta seu poder e que neste dia seja feita a tua vontade. E assim nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Amém, meus pessoal. irmãos. Amém, amém. Amém, bom dia. Todos.
Ô, Nizam, você não vai fazer a chamada, como diz o Steve? Bom dia, Fernando, Rani, Lindon, Ney, Dia. Robert, Bom Sem, dia, Valdir, Washington. É Luizan. sempre uma alegria estarmos juntos aqui, irmãos. Sim, bom Amém. dia. E é fantástico mesmo, né? Pô, desde quando a gente começou a participar aqui, e já fazem milhares de dias aí já. É muito, muito bom, né? É muito bom ter Deus nos dado, né, através aí do Edilio, essa ferramenta, né, que nós praticamos aqui, né? O up in out, né? Saber que o Senhor já às 5 para 6, ele já está operando no nosso meio, ele já está presente, né? E mais aquilo que já temos ouvido, né? Da presença real, de crermos que ele realmente está vivo, né? É tocável. E isso nos faz pensar que, poxa, o Senhor dispensa essa hora conosco, reúne homens assim, né? Como no início ali eu estava ouvindo os irmãos falarem, homens tão, né, pecadores, né? Para ministrar nosso coração. Então, no primeiro momento do out ali, reconhecendo o Senhor, né? Rasgando o coração, sabendo que Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, no momento da oração ali, do rasgar do coração, né? São momentos preciosos e descrevem, né? O desejo de Deus de continuar, né, nos auxiliando nessa guerra aqui contra o orgulho, contra a vaidade. E agora, né, nesse momento aqui onde vamos ver o que está escrito, o que o Senhor está falando, né, e depois a gente entrar, né, nesse aspecto do in, né, de olhar para dentro com aquilo que nós lemos e que o testemunho de dois ou três aqui, né, falou conosco. A gente vai ali para as salas para todo mundo poder pensar no que fazer, né, com aquilo que nós ouvimos, compartilhar, porque é isso que nós cremos, né? Que a revelação, a cura, a transformação vem da comunhão e do compartilhar. Então, crer nisso é fantástico, né? E bora lá para a leitura, né? Então, às 6h40 aí, como bem lembrou o Robert, a gente começa a trabalhar essa questão do coração. O que nós vamos fazer com essa mensagem, com aquilo que nós ouvimos, né? Compartilhar entre nós, e aí a gente volta para cá para a gente confessar, orar ao Senhor, né? Naquilo que Ele mesmo propôs no coração. Beleza? Vamos lá para a leitura, então. Da mesma forma, né? Cada um lê um parágrafo desse aqui e, principalmente, né, olhando para dentro, o que o Senhor está falando com você. A questão da semente, capítulo 24, né, do livro, né, O Cultivo da Vida Cristã, e do Robert, né? Fantástico os comentários deles. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido
de Deus. Próximo. Errar é humano. Todo mundo falha. Ninguém é perfeito. Não é importante o que você faz, o que vale é a intenção. Não leve muito a sério as falhas e os deslizes. Tudo vai passar. Deus sempre vai perdoar os pecados, porque Ele tem prazer em fazê-lo. Existem muitas mentiras como essas que são aceitas hoje como verdade. São meias verdades que parecem até muito razoáveis. Elas justificam os nossos pecados e aplacam a nossa consciência. Filhinhos, ninguém vos engane, adverte João com muita seriedade. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Versículo 7 e 8a. Existem duas fontes das quais beber: Deus ou o diabo. Dois caminhos a escolher: justiça ou pecado. Não existe meio termo. Para ter comunhão com Deus, é preciso praticar a justiça. Quem vive no pecado é do diabo. Não somos justificados pela nossa obra de justiça, mas pela graça, pelo sangue de Jesus, para praticar a obra de justiça. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Pergunta Paulo e logo responde: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, de 1 a 2. Dizer que a nossa salvação não depende do que fazemos, que basta ter fé no que Jesus fez, que depende da circunstância e da intenção de quem fala, essa fala parcialmente verdadeira pode ser uma grande heresia que nos afasta de Deus. Como disse Spurgeon, a graça que não muda minha vida também não pode salvar a minha alma. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Esse é o objetivo da vinda de Jesus à Terra: perdoar os pecados sem desfazer as obras do diabo. Seria como o médico que se preocupa em baixar a febre e eliminar o desconforto sem tratar a doença. Como Jesus faz isso? Religando-nos a Deus, perdoando nossos pecados e nos purificando de toda injustiça, dando-nos uma nova vida, a vida eterna. João continua: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que semente é essa? É Pedro quem explica: porque vocês foram regenerados, não da semente corruptível, mas da semente corruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A regeneração é um processo sobrenatural que tem como base a palavra de Deus. Eu criei, por isso falei. Somos regenerados porque cremos na palavra de Deus. Ainda refletindo no versículo 9, isso pode não nos parecer verdadeiro, pois somos nascidos de Deus e continuamos a cometer pecados. Mas precisamos lembrar que toda semente, para germinar, precisa ser regada e cuidada. Se a semente que está em nós não está produzindo fruto, impedindo-nos de pecar, é porque temos sido negligentes em regá-lo e em cultivá-lo. A palavra de Deus é sempre verdadeira. Cabe a nós permanecer nele para que frutifique. De novo, voltamos ao tema principal, a comunhão.
não basta ter a semente, é preciso cultivá-la. Amém, amém. E pode iniciar aí, quem Deus picou o coração aí. Eu moro numa chácara aqui em Arara, York. Tem muitas plantas aqui, sabe? E uma das plantas que eu tenho aqui é uma jabuticabeira, que ela não dá jabuticaba. E esse ano eu resolvi cuidar dela, sabe? Cuidar, fiz um negócio em volta e ela deu jabuticaba. Então, é a nossa vida, né? Se não cuidar, Aldir, fala um posso... pouquinho mais próximo do microfone, por favor. é a nossa vida, né? Se a gente não cuidar, não vai rolar. Mas assim, só que o agricultor, eu não faço, por mais que eu me esforce, eu não consigo fazer jabuticaba. É Deus que faz o fruto. Mas eu tenho que cuidar da jabuticabeira. Eu reguei, adubei, mas quem faz nascer o fruto é Deus. Eu não sei fazer Aleluia. jabuticaba. A questão Louvado. principal aqui que nós temos que ver, ele fala que quem tem semente, quem tem a vida, não pode pecar. Quem peca é do diabo. Então a questão que a gente tem que ver aqui é se de fato você acredita que hoje nós estamos com um problema de a gente tem que entender bem o texto. Ele fez uma afirmação muito contundente. É, e que ele disse que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A gente tem que entender o que ele está querendo dizer. Quem tem a semente não peca? A gente sabe que não. Peca sim, porque nós lemos. Se nós dissermos que não temos pecado, mentimos. E a verdade não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Mas se reconhecemos, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, como é que você reconcilia as pessoas que É, pecam? Será que não tem semente? Não, tem sim. Eu acho que nós estamos. A gente estava falando bastante sobre o caso Felipe Yancey. Como é que pode acontecer? Mas eu pensando nisso, graças a Deus, porque ele tem semente. Ele se arrependeu, ele disse que ele estava errado, ele pediu perdão, saiu do ministério. Eu estou pensando se ele não foi descoberto, ele que confessou. uhum, Isso significa que ele tem a semente. sim, Ele podia ter escondido isso de todo mundo até o fim da vida, ou ter terminado e como se nada tivesse acontecido. Mas ele não fez isso. Isso mostra que tem semente. Então, quem vive no semente, quem tem a semente não pode permanecer pecado. Eu acho que é uma coisa que não quer dizer que não peca, mas ele não consegue aguentar, ele tem que tratar isso, ele não pode continuar.
Eu acho que essa é uma questão que, por isso que nós não podemos fazer um julgamento muito assim, porque quem somos nós? Nós somos a mesma coisa. Não significa que nós não pecamos, mas significa que ele garante que a gente consegue voltar. Mas é necessário não pecar, porque ele é semente. Como eu disse, semente exige um cuidado especial. Quando a planta é muito pequena, ele pode ser não frutífera, como o Valdir falou, mas precisava cuidar, regar, para não cair no pecado. Não sei o que vocês acham dessa. Eu, Eu concordo plenamente, Robert. Eu acho que essa madrugada acordei um pouco mais cedo hoje, e aí estava lendo Efésios, e no final do texto de Efésios, Paulo fala assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A gente não pode olhar o pecado com o olhar da carne, do fato. Temos que se nós cremos na salvação, nós cremos e temos uma nova vida em Cristo. Esta semente que está em nós, ela é poderosa. É o que está dizendo. Sejam fortes no Senhor e seu grande poder. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho uma vida espiritual, eu tenho poder. Agora, como é que exercito poder? É nessas recomendações de Paulo. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Depois ele fala, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Mais ainda ele diz, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. E em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. O mais importante é essa percepção de que é uma luta espiritual. E esse verso 16 aqui, Efésios 6,16, em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Quando a gente está sendo atacado, seja por uma cobiça, seja por uma concupiscência, seja por uma tentação, seja por qualquer outra razão, é uma estratégia do inimigo para nos
derrubar. E é esse o ponto que eu acho que a gente tem que estar alerta. E esse texto é muito forte que nós lemos hoje. Porque quando ele diz, né, quem peca é do diabo. Quem vive no pecado é do diabo. É nessas horas que a gente está sendo dominado pelo diabo, está sendo manipulado pelo diabo, está sendo usado pelo diabo. E aí o pecado acontece. Amém. Eu lutei boxe um tempo e eu aprendi uma coisa. Keep going, keep fighting, keep walking. Enquanto você não parou de lutar, você não perdeu a luta. Você pode perder alguns rounds, mas se você não parar de lutar, você não perdeu a luta. Porque no final você vai ganhar. Você pode ser no último round com um soco só, você vai ganhar. Porque não sou eu, o meu técnico é bom. Meu técnico é o melhor. O meu técnico, ele sabe todas as... eu sempre... Os caras falam assim, né? Keep walking, keep going, keep fighting. Permaneça lutando, não desista. Eu aprendi isso no boxe, sabe? Amém. E é durante a vida, né? Durante a vida. Continua lutando. Olha, olha só o texto, Valdir. O walking Para é ir, propaganda de Olha, para uísque. ir. eu quero voltar. Eu acho que um dos pontos aqui, a palavra que chama atenção é a palavra viver, continuar vivendo no pecado. A semente, quem tem semente não pode continuar vivendo pecado. Não é que não peca, mas não pode continuar vivendo pecado. E é porque semente, aqui diz que porque semente que nele permanece, ele não pode continuar vivendo pecado. Não é que ele não peca, ele pode, mas não continua. Então, com isso aqui, eu acho, é, muitas vezes, quando acontece esses escândalos, pastores que se envolvem em coisas assim, escândalos sexuais, tal, etc. É, aí eu acho que nós, muitas vezes eu fico pensando como é que Jesus trataria a Jesus quando ele, diante da mulher, aquele que foi pego no adultério, Jesus disse, não, nem eu não te condeno, não peques mais. O problema é, se houve arrependimento, a gente devia, o arrependimento de verdade, a gente tem que perdoar, a gente tem que acolher. Não pode dizer, pô, como é que acontece? Não dá, não dá, eu vou excluir isso para sempre. Não, a gente tem esse olhar. Ainda bem que ele tem a semente nele. Ele não consegue viver na prática do pecado. E também, claro, é uma alerta para a gente que nós temos que confessar, arrepender e não viver, continuar a viver na prática do pecado. É isso. Falando muito, já estão passando o tempo. Uhum. Amém, amém, amém. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Uma, Desfazer as obras do diabo. Eu acho que esse é, é o
o ponto crucial desse texto. E uma imagem que me veio aqui foi de que o pecado é como um câncer, né? Está na vida da pessoa, indesejado, e a pessoa está lutando contra esse câncer, né? Faz a quimioterapia, é, em Deus aqui, né? É, recupera, toma fôlego, né? E assim vai. A única diferença, né, do câncer no corpo humano para o câncer no espírito e na alma é que ele é quem desfaz as obras. E interessante é como o câncer também, né? Se a pessoa desiste de viver, o câncer vence. E essa é a fé essa é a chave, eu acredito, para isso tudo, para esse dilema, né? A fé, o crer em todas essas palavras, né? Que o Senhor nos diz. Crer que Ele é quem realmente é a razão da nossa vida, é a fonte, é a cura, né? O ponto que me mexeu bastante foi isso. O desafio que me veio foi esse, de crer de fato, né? É a fé, é o caminho da fé, de crer na palavra do Senhor, de crer, né, no estudo, né? Um exemplozinho aí, né, em cima disso que o Robert, né, descreveu aqui, é, gente, nós dependemos da quimioterapia de Deus todos os dias. Não tem como. E se nós não fizermos, se nós não nos expusermos a isso, a gente desiste de viver. Então, essa é uma observação aí para a gente, né, nesse contexto. Saber que o Senhor é quem nos sustenta. E é que nele, né, como diz aqui, é nele que está a nossa semente, né? É no Senhor, porque a sua semente permanece nele. Então, é um desafio mesmo para nós olharmos tudo isso pela fé, como acho que foi o Nizam que disse, não na perspectiva da carne, mas na perspectiva dos céus, na perspectiva de Cristo, na perspectiva do reino. O Ney, eu acho que a analogia do câncer é boa, apesar de que o câncer não dá prazer, e o pecado dá, né? Mas a grande sacada contra o câncer não é tratar, é evitar. É prevenção primária, assim. Aleluia. Então eu não devo fumar, eu não devo ser obeso, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que comer corretamente. Então no pecado é a mesma coisa. E como é que a gente evita o pecado? Vai em Efésios. São as práticas espirituais. Quando a gente está afastado da comunhão do corpo de Cristo, a gente está propenso a pecar. Então, estar na comunhão do corpo do Cristo é uma prevenção contra esse câncer. Se a gente faz a leitura diária da Bíblia, a gente também está prevenindo. Se a gente tem uma vida de oração, a gente está prevenindo. Então, acho que a grande sacada é talvez a gente não precise da quimioterapia, Uhum. se a gente prevenir, se fortalecendo em Cristo, né? E quando a gente lê Efésios, todas os itens da armadura lidas remetem a Cristo. Amém. Salvação é Cristo, o Evangelho é Cristo, tudo é Cristo ali. Então a gente precisa se prevenir do pecado, nos revestindo de Cristo. E isso tem a ver com, isso não é algo etéreo, é uma Uhum. prática. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que ter alguém para quem conversar quando as coisas vêm contra mim. Então acho que esse é o ponto mais importante. O Valdir usou uma palavra em uns comentários passados aí, que é ordinário. É uma vida ordinária em Cristo, né? Disciplinada. Amém, queridos. Vamos então e aí entrar no out aí, que são 6h50. Nosso momento aí já extrapolou. Mas que nós venhamos fazer esse out aqui em oração, né? Como, o Robert tem sugerido aí. E essa oração, uma oração reflexiva, né? O que que nós reconhecemos isso e o que que nós vamos fazer com isso?
A nossa missão depende da nossa ação e decisão. Qual que é a nossa decisão? Qual que é a nossa escolha? Nós vamos colocar isso em oração, Senhor. Senhor, como é maravilhoso, Pai. Como é maravilhoso compartilhar no teu corpo e realmente ver, ó Deus, que cada um tem seu pedaço do pão e na unidade nós temos o pão inteiro, Pai. É maravilhoso ver o quanto o Senhor fala através de cada um. O Senhor escolheu esse caminho, Pai. E hoje, Pai, não foi diferente. A tua palavra, o que o Senhor trouxe ao meu coração. Senhor, me faz recalcular a rota, sim. Me faz olhar, ó Pai, onde está o meu alvo. Me faz olhar, ó Deus, que eu preciso, Senhor, dessa vida preventiva, dessa vida de cuidado. Eu preciso, Senhor, de não ficar, ó Deus, desviando os meus passos. A história que o Senhor escreveu, ó Pai, antes mesmo de eu ter sido formado. Senhor, e é a desatenção, Pai. Eu não quero permanecer desatento, Senhor. Eu confesso a Ti, ó Deus, e espero em Ti, Senhor, porque só do Senhor vem a nossa força, os joelhos se fortalecem e voamos como águias, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador. E eu quero, Pai, a partir de hoje, estar mais atento, sim, e desviar, ó Pai, daquilo que me desvia de Ti. Senhor, reconhecer, ó Deus, que o pecado realmente bate à nossa porta e convém nós decidirmos o que fazer. E a minha decisão é por Ti, Pai. O clamor da minha alma, do meu espírito é por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, a gente quando nós lemos o texto, a gente sente muito pecador, fraco. Mesmo que nós leamos a Bíblia todo dia, mesmo que nós oramos, nós não garantimos que a gente não vai pecar. Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O Senhor sabe que nós dependemos da tua graça. Uhum. Se hoje nós estamos de pé, não é que nós fizemos tudo certinho, porque é a tua graça. Nós podemos ter feito tudo correto, mas mesmo assim, a gente ainda peca. Por isso nós precisamos todo dia da tua graça. Quando nós olhamos para pessoas que caíram, será que eles não estudaram a Bíblia? Será que eles pararam de orar? Mas nós, muitas vezes, somos levados pelo nosso próprio auto-engano. A gente pensa que está bem, na realidade não está. Sabe quem somos. Por isso, mais uma vez, nós queremos pedir a tua misericórdia hoje. Queremos andar no teu caminho. Queremos te buscar. Mas mesmo assim, nós precisamos muito da tua graça no nosso dia de hoje. Que a tua semente, que nós possamos guardar bem a sua semente e nós cultivar. Mas nós podemos cultivar. Mas quem faz crescer, quem faz frutificar, és tu, Senhor, são da tua graça. Isso que nós pedimos, faz com que nós tenhamos essa humildade em dizer que nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Próximo. Eu, eu reconsagro minha vida a ti, Senhor. Uma vez de madrugada, me dou novamente para o Senhor. E quero reafirmar minha decisão de caminhar contigo. Minha vontade, meu desejo
como eu falei de madrugada. Assim. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que a tua misericórdia continue sendo estendida na minha vida. Que o Senhor me dê forças para vencer as lutas, as dificuldades. Eu quero dizer, Senhor, que a minha determinação e o desejo do meu coração é te honrar, te servir, te glorificar, te exaltar. Mas que não há forças em mim. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor continue a estender a tua mão e segurar na minha mão. Como o pai segura na mão de um filho para atravessar uma rua movimentada e perigosa. Não larga na minha mão, não, Senhor. Não larga na nossa mão, não. Porque nós somos seres falhos. E o mundo está sendo oferecido, as coisas estão sendo oferecidas. E nós queremos dizer que nossa escolha é pelo Senhor. Nosso desejo é te servir. E o nosso desejo é te honrar. Por isso estamos aqui toda manhã para te buscando, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos sustenta nas horas de luta, de tentação, de, de ofertas do diabo, e das ciladas, e até da maldade que faz parte de nós mesmos. Que o Senhor nos livre de nós mesmos. E que o Senhor, acima de tudo, o Senhor nos enche do teu espírito. Que a gente tenha condições de optar pela verdade, pelo caminho certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Próximo. Santo Eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Pai. Obrigado. Como vimos aqui, Pai, somos pecadores, mas o nosso desejo ardente, Pai, é que não pequemos, mas a tua palavra diz que todos somos pecadores. Mas é como o Ney orou, Pai, que o Senhor afaste de mim tudo aquilo que me afasta de ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo fortaleça, Pai, a nossa caminhada, que possamos ser pessoas que têm o desejo ardente, Pai, de estar 100% na tua presença. Nós iremos escorregar, nós iremos cair durante o dia, mas sabemos, Pai, que o Senhor está ali, pronto para nos levantar a todo momento. Que o pecado não seja uma prática na nossa vida, Pai. Pelo contrário, o nosso olhar em Ti, o nosso olhar no alvo, Pai, que é Jesus Cristo, seja uma constante em nossas vidas. E assim possamos cada vez mais, Pai, fugir do pecado. Amém. Que o pecado recorrente, Pai, não seja uma constância na nossa vida. E que todas as vezes que cairmos, Pai, possamos refletir e, e da próxima vez evitar, Pai, este tipo de pecado. Amém. O mundo ele é muito prazeroso para nós, Pai, os nossos olhos físicos, Pai. Mas que o Senhor nos dê olhos espirituais, e que possamos ver além do físico, Pai. Além do físico. E saber aonde que a maldade pode nos pegar, Pai. Mas que não sejamos contaminados, Pai, por isso. Por isso, Pai, como está lá em Efésios, o capacete, a espada, a sandália, Pai, que seja sempre conosco. Que seja esse o nosso querer, Pai, durante o dia, para fugir, Pai, de tudo isso que possa nos atacar. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós esperamos em Ti. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso desejo, Pai.
Fortaleça, Pai. Fortaleça teu Espírito Santo em cada um de nós. É no santo nome de Jesus, Pai, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Pai Celestial, Tu és nossa única esperança, Senhor. Teu Evangelho, Senhor, é a luz que, ó Deus, que ilumina, Senhor, toda a escuridão do mundo, do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela Tua cruz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua revelação, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Esperamos por Ti, Senhor. Amém. Ó Deus, obrigado porque podemos visualizar, Senhor, lampejos do Teu reino, Senhor. Mais intensamente, Senhor, que alguém viva Teu Evangelho. Mesmo assim, Senhor, nós aguardamos, esperamos com expectativa, Senhor, que o Teu reino seja estabelecido em nossa vida e neste Amém. mundo, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Nos sustenta, segura a nossa mão, Pai. Amém. Deus, que o Senhor nos dê essa graça, Pai, de participarmos do Teu reino a cada dia, a cada momento, olhando para Ti, Senhor. Nos livra, Senhor, dos abismos, nos livra, Senhor. Ó Deus, de cometer o mal contra Ti, Senhor, contra o nosso próximo. O Senhor seja glorificado, Pai, em nossas vidas. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, então. Bom dia a Bom todos. dia, Bom dia, pessoal. Deus e um abençoe. dia bom, e um Bom dia dia. bom para todos, Senhor. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom Amém. dia. Um dia bom para todos. Amém. 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 Bom dia, um abraço sertanejo a todos. Deus abençoe. Meu irmão, ótimo dia a todos. Amém. Peguei a estrada agora.